várias mitologias há sempre um relato sobre a criação do Sol e da Lua. Enfim, ele se repete em várias culturas pelo mundo. Nas histórias do povo Meinaco não é diferente. Há um grande criador que surgiu sozinho no mundo, antes de tudo existir, que se chama Kuamutã. E ele é o avô dos irmãos gêmeos Kama e Kesha, que eram Sol e Lua. Eles eram filhos da filha mais velha de Kuamutã com o líder das onças. Sim, porque há muito tempo atrás, Kuamutã prometeu as filhas dele em casamento ao líder das onças, Yanomaka, por ter salvo sua vida. Mas essa é outra história. Mas contam as histórias que ainda povoam a memória dos mais velhos do povo Meinaco, que há muito tempo, lá no início de tudo, Kama e Kesha sentiram uma certa ausência na criação e se incomodaram. Eles se incomodaram com a falta de água. E um dia que eles estavam conversando, Kama disse para Kesha: "Poxa, irmão, bem que a gente podia ter a água para nós, não é não?" O avô, Kuamutã, ouviu a conversa dos dois, porque o irmão concordou. E ele disse: "Olha, meus netos, vocês podem ter água, basta ir até a aldeia dos seus avós." "E onde que fica?" eles perguntaram. E o avô falou: "Olha, fica para lá, para lá, para lá, para lá, para lá, para lá." E eram tantas direções que ficou difícil os irmãos saberem para onde seguir. Mas Kesha teve uma ideia: enrolar uma folha de fumo e fazer o cigarro, porque esse cigarro que eles faziam tinha o poder de indicar caminhos através da sua fumaça. Então eles prepararam o cigarro e Kama sugeriu que Kesha fosse o primeiro. Ele então a fumaça saiu meio desorientada. Kesha não entendeu nada, porque era para a fumaça indicar o caminho. Ah, mas é porque ele não sabia que Kama, invejoso, ficou rezando, pedindo para que a fumaça não mostrasse o caminho para o seu irmão. E assim aconteceu. Então depois era a vez dele de testar. Então Kama pegou o cigarro e é claro que a fumaça indicou corretamente o caminho, na direção da morada de Yanakumã, o pássaro, seu avô. E os dois foram juntos na direção. Foram seguindo a fumaça até que chegaram numa grande aldeia. E na aldeia, uma aldeia repleta de gente, todos receberam eles com muito carinho. Gritavam meus netos e vieram abraçá-los e foi uma festa. E lá de dentro de casa, Yanakumã escutou a farra e já veio recebê-los também. Com um grande abraço, disse: "Ô meus netos, o que vocês vieram fazer aqui? Como posso ajudá-los?" E foram lá levando eles para dentro de casa e sentaram-se, conversaram. Mas eles não esperaram muito e já disseram a seu avô: "Olha, nós viemos aqui em busca da água. Nosso avô, Kuamutã, disse que você pode nos oferecer a água que está faltando no mundo." E Yanakumã olhou para eles e disse: "Olha, eu bem queria poder oferecer água para vocês, mas sabe o que é? É que acho que ela está tão longe daqui." Na verdade, Yanakumã não estava sendo honesto com eles, porque a água ficava ali, bem perto. Sabe onde ficava? Ficava no centro da aldeia, dentro da casa dos homens. Ele mesmo era o dono dos rios e de toda a água que estava guardada em grandes panelas de barro. Estavam ali, nas panelas, os rios Piuleuene, Uene, Kamitatala, Tapanuno, a Lagoa Sagrada e Auiacumã, o mar. A noite chegou e os irmãos
ficaram ali, passaram a noite com seu avô. Mas Yanacumã havia planejado pescar na manhã seguinte. Então sua esposa preparou beiju para ele, todos foram dormir. De madrugada, ele foi até o centro da aldeia e bateu com a mão dentro da água que tinha dentro de uma das panelas de barro. E dali ele conseguiu pescar um tucunaré e um peixe-espada e levou para eles se alimentarem. Os irmãos ficaram ali dormindo, mas prestaram atenção em tudo. Assim que amanheceu, eles ficaram um pouco ali, tiveram alguns momentos com Yanacumã, mas voltaram logo para sua aldeia. E lá eles ficaram pensando de que maneira eles podiam conseguir pegar, descobrir o nome dos rios, aonde estava, pegar, assim como seu avô ia de encontro aos rios. Eles sabiam que estavam ali na aldeia, na casa dos homens. Então eles tiveram uma ideia. Eles iam voltar à aldeia, mas agora disfarçados. E foi assim que fizeram. Cama voltou até a aldeia do avô Yanacumã, mas disfarçado de watapa, uma pomba. Ele foi direto para a casa no centro da aldeia e entrou. Encontrou as panelas e fez surgir um pauzinho em cima de uma delas para pousar. E pousou. O plano de Cama era conseguir, estando ali, ouvir o nome dos rios para depois voltar e conseguir libertá-los. E não é que ele conseguiu, porque na hora que ele pousou na panela, os índios, que eram guardiões das águas, se espantaram e ficaram desesperados. Começaram a gritar: espanta, espanta essa pomba, ela vai fazer cocô no N. E lá se foi o primeiro nome de rio. E assim, Cama pulou para o próximo rio, botou um pauzinho e ficou ali, em cima da próxima panela. E eles começaram a gritar: espanta, espanta essa pomba, ela vai fazer cocô no Tapanuno, anda. E ele ouviu mais um nome. E assim ele foi fazendo, pulando de panela em panela, panela em panela. E espanta daqui, espanta dali. E foi um tal de espanta, espanta, mas nada adiantou, porque no fim, Cama conseguiu aprender o nome de todos os rios. E saiu dali contente e foi se encontrar com seu irmão. Juntos, os dois então decidiram que deveriam voltar à aldeia para libertar os rios, mas agora com um novo disfarce. E eles tiveram a ideia de fazer máscaras. Confeccionaram 2 máscaras de cabeça em semicírculo, toda de madeira pintada e com uma saia de palha. Fizeram também 2 outras máscaras em cabeça retangular, pintada e com saia de palha. E mais um casal de máscaras. Acontece que quando eles terminaram de confeccionar as máscaras, elas ganharam vida e começaram a marchar. Tchum, 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 tchum. E foram marchando na direção da aldeia de Yanacumã. Yanacumã, ao ver as máscaras, parecia já saber que isso ia acontecer. E quando elas se uniram, formando um círculo em volta da casa das panelas de barro, como um redemoinho, se preparando para entrar, as pessoas da aldeia gritavam: não, não podem entrar, não deixem elas entrarem. Mas elas entraram e começaram a bater com força nas grandes panelas de barro. Felizmente não bateram na última panela, que era a que guardava os monstros mais ferozes das águas, e que se fosse quebrada espalharia água por toda a terra. Não restaria um só lugar seco para alguém morar. Mas as outras panelas se quebraram com os golpes e suas águas foram se espalhando, e assim foram formando diferentes rios. Cama transformou Queixa numa abóbora que saiu boiando pelo rio. E assim mesmo ele transformou num coco de tucum, que também boiou como o irmão.
As águas foram levando os irmãos até Machaná, lugar sagrado onde o mundo começou. Contam que no caminho até a aldeia, um peixe devorou Kesha em forma de abóbora, mas Kama conseguiu encontrar um jeito de trazer de volta à vida seu irmão. Mas essa é uma outra história. E dizem que porque Kesha morreu algumas outras vezes, ele tem essa luz fraca, que é o da lua. Ao contrário de Kama, que nunca morreu antes e por isso manteve-se forte, caloroso, como até hoje é o nosso Sol. Essa história que acabei de contar faz parte das histórias ancestrais do povo Meinaco. Os Meinaco contam ainda que lá no início dos tempos, eles foram criados por flechas emplumadas por Kama e Kesha. E além disso, os criadores deram ao povo Meinaco o mingau, o beiju e as flechas para pescar. E até hoje, eles são um povo que sobrevivem da pesca, usam como alimento o beiju, que vem da mandioca, e o mingau. Então, os homens, eles costumam pescar, costumam preparar a roça, preparar as casas, construir as casas e alguns utensílios, entre outras coisas mais que eles fazem. E as mulheres é que vão colher lá longe na roça as mandiocas para fazer beiju e vão fazer também a parte da cestaria, das esteiras de buriti, elas que fazem o fio de algodão também, plantam e fazem o fio de algodão e entre outras muitas coisas que as mulheres são responsáveis numa aldeia Meinaco. Além disso, os ancestrais os ensinaram sobre cerimônias importantes, cantos sagrados, conhecimentos sobre ervas e curas, além dos alimentos do cerrado e da roça. Os Meinaco que contam essa história no livro em que eu pesquisei são de uma aldeia chamada Uiaipilco. Essa aldeia fica no Parque Indígena do Xingu. Muitas etnias, além dos Meinaco, tiveram que historicamente migrar das suas áreas de origem para essa área que foi denominada de Parque Indígena do Xingu. Lá nos anos 60 ela foi criada e algumas etnias foram reunidas ali. E desde então elas vivem em certa harmonia e muitas vezes até compartilhando certos rituais, como o Quarup, sendo que também há muitas diferenças entre as culturas, cada uma vive mantendo a sua cultura e se interrelacionando com as outras, sendo que há uma diferença entre os povos do Alto Xingu, que fica mais ao sul do parque, e do Baixo Xingu, Médio Xingu, Leste Xingu, que são outras regiões com outros povos, com culturas um pouco diferentes e ainda em processo de integração com esses povos que são originários do Xingu, que são os do Alto Xingu. Para você ter uma ideia, o parque reúne cerca de 8.000 pessoas, que ficam divididos em 16 etnias. Então é muita gente, muita cultura, muita riqueza que precisa ser preservada. E como eu disse, eles compartilham alguns rituais, algumas cerimônias, como o Quarup e também a luta Ruca-Ruca. O Quarup é um nome camaiurá que ficou mais conhecido para uma celebração funerária que acontece e que reúne as aldeias do Alto Xingu. Essa celebração, ela homenageia as pessoas mais ilustres que faleceram em determinada aldeia, normalmente depois de um ano de luto. Então, uma das aldeias vai convidar as outras para essa celebração dos seus mortos. E nessa celebração, eles vão recordar momentos da história mítica deles, em que eles foram criados a partir de troncos. Então, na celebração, há os troncos que vão homenagear essa pessoa falecida, em referência ao mito. Isso é muito interessante porque, enquanto se celebra a morte, se relembra da vida. Então, é uma união muito interessante que eles realizam nessa celebração e, por isso, é uma festa. Não é uma celebração triste, é uma festa muito alegre e cheia de cantos e danças. E é assim que esses povos celebram a morte. E como eu disse, os homenageados normalmente são chefes, pajés, são pessoas ilustres, até mesmo lutadores de Ruca-Ruca podem ser homenageados através do Quarup. O Ruca-Ruca é uma luta que acontece dentro das celebrações da aldeia
e ocorre entre dois guerreiros de etnias diferentes. Eles entram na luta para desafiar o outro e quem derruba o outro de costas no chão é quem vence a luta. Exige muita força, muita concentração e muita preparação anterior, tanto que esses guerreiros, eles treinam diariamente e eles passam por um período de reclusão. Aliás, interessante porque vários momentos da vida dos Menacos são marcados por essa reclusão. Eles utilizam esse período em que a pessoa fica distanciada do todo, em que ela fica na sua própria casa, às vezes até no próprio local dentro dessa oca, em que não pode sair, não pode ver o sol, não pode ver as outras pessoas. E nesse momento ela vai estar em preparação, todo o seu corpo, sua alma, para passar de um momento da vida para outro. Então isso acontece, por exemplo, quando nasce uma criança, os casais passam por uma reclusão. Quando uma criança vai passar da fase infantil, entra na puberdade, vai chegar à vida adulta, tem essa reclusão. Os lutadores, como eu falei, e também muitas vezes por doença ou por uma iniciação xamanística e até mesmo pelo luto. Eu aprendi também que as aldeias Menako ainda hoje seguem a tradição das aldeias antigas, porque elas ficam entre dois rios e parece que aqui na Terra elas pretendem repetir algo que é da arquitetura do céu, que é o caminho do Sol. O Sol nasce sobre o rio Curizevo, passa por cima da casa dos homens, que fica no centro da aldeia, e vai se pôr no rio Tuatuari. Então, esse caminho que o Sol faz também é repetido no caminho terrestre, que vai do porto do rio Curizevo, que vai passar pelo centro da aldeia e vai ter a continuação do caminho indo para o rio em que eles se banham, que é o rio Tuatuari. Então, isso é muito interessante, essa correlação do caminho do Sol com a conformação da aldeia. No centro das aldeias Menako fica a Casa dos Homens, que a gente viu na história. Essa casa fica num grande pátio, que é onde os indígenas desse povo se reúnem para fazer discussões, para decisões sobre questões da aldeia, para as lutas e para as celebrações festivas também. Por fim, uma coisa muito importante de dizer é que a área onde fica o Parque Indígena do Xingu é uma área de transição entre dois biomas, o Cerrado e a Amazônia. E por isso é uma área que exige a nossa preservação. E os indígenas fazem isso como ninguém, sendo que agora essa área já se transformou numa grande ilha verde, cercada por terras devastadas, porque constantemente a área sofre com invasões predatórias, com queimadas, com extração de madeira, com poluição das suas nascentes, além de projetos de infraestrutura que afetam a região. E é claro que ainda existe muito, muito mais a saber sobre o povo Menako. Isso que eu trouxe não é quase nada, mas já serve para a gente se incentivar a buscar, a pesquisar, a conhecer melhor esses povos originários do nosso país. E o povo Menako traz toda essa riqueza para a gente. Então eu vou deixar aqui também uma indicação de livro, que foi da onde eu tirei a história do Dono dos Rios. Esse livro foi organizado pela Ângela Papiani e Inimá Lacerda, se chama Kuamutã, que criou o mundo e outras histórias do povo Menako. Ele foi realizado com a ajuda dos próprios moradores da aldeia, dessa aldeia que eu falei, a aldeia Uiaipilco. E esses moradores relataram as histórias que eles lembravam de memória, e essas histórias foram traduzidas para o português. E, além disso, o livro traz um encarte belíssimo, feito por eles mesmos, com ilustrações para esses relatos. Então, é um material riquíssimo. Tem muitas histórias aqui do povo Menako que faz a gente entender o Quarupi, faz a gente entender essa conformação também das aldeias relacionadas ao caminho do sol. Enfim, faz a gente compreender melhor a forma de vida deles e, quem sabe, até se inspirar. Então, que essas histórias e muitas outras dos povos indígenas do nosso Brasil possa trazer transformação, possa tocar a nossa vida.